Queria dividir com vocês um texto rapidamente hoje sobre o serviço, aproveitando que a gente está no mês do serviço. E não é me gabando, mas há 22 anos eu sirvo a Igreja Batista Pedra Viva. 22 anos. E nesses 22 anos tem uma coisa que me manteve aqui, tem uma coisa que me manteve de pé, na fé e na caminhada. Foi poder servir ao Senhor e servir a minha igreja. De repente nem sempre foi da melhor forma. De repente teve vezes que eu falhei muito. E às vezes ainda dou minhas pisadas. Mas algo que eu queria falar com vocês hoje é que o serviço é imprescindível na vida do cristão. O tema seria: como eu tenho servido ao Senhor? E aí fica a pergunta: peraí, mas eu não tenho feito nada. E aí, meu irmão, a coisa é mais grave ainda. A Igreja Batista Pedra Viva, ela cresceu ao longo de alguns anos atrás. E foi o momento que ela mais cresceu. Foi o momento que as pessoas trabalhavam muito. Eram os momentos onde tinha os encontros. Muita gente servia, muita gente ajudava. Não estou dizendo aqui que a gente vai voltar para o encontro, pelo amor de Deus. Fiquem em paz. Eu acho que cada fase teve a sua importância, teve o seu valor. Mas isso é inegável. O momento que mais crescemos foi o momento que mais trabalhamos. Foi o momento que mais arregaçamos a manga para fazer as coisas acontecerem dentro da igreja. E aí de repente a gente pode fazer aí uma ligação sobre o trabalho e o crescimento da igreja. Eu não sei se hoje a Igreja Batista Independente de Pedra Viva deva crescer como cresceu aquela vez, porque eu acho que alguns pontos são extremamente importantes, para que quando a igreja crescer de novo, cresça com qualidade. E 4 fatores eu queria falar aqui nessa noite. Mas eu também queria falar sobre uma pessoa que, quando fala em serviço, para mim é um referencial. Eu sempre leio a carta de Paulo, quando ele fala com Timóteo sobre algumas coisas que precisam e são imprescindíveis na vida de um cristão. Semana passada eu estava brincando com o irmão, né? O irmão falou: Adriano, o que é o melhor de Deus? Quando o melhor de Deus está por vir? Aí eu falei: sei lá, na hora eu falei: o melhor de Deus sempre está por vir. Ele falou: não, Jesus é o melhor de Deus. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Peraí, o melhor de Deus já veio, o que eu estou fazendo? Então a coisa mais séria do que eu imaginava. O melhor de Deus já veio para a igreja, o melhor de Deus já veio para mim e para você, e o que nós temos feito? E aí fica a mesma pergunta: como eu tenho servido ao Senhor? O que eu tenho feito? Qual tem sido os meus fundamentos? Qual tem sido o meu valor? O que eu tenho despojado para Deus, para de fato falar que eu sou um cristão? Quando Paulo escreveu essa carta, e o texto é em 2 Timóteo, capítulo 2. Quando Paulo mandou essa carta para Timóteo, Paulo já sabia mais ou menos o que ia acontecer com ele. Ele já estava sabendo que ele estava nas últimas ali, que o tempo dele já estava findando. É por isso que ele fala aquela frase que muitas vezes a gente fala: combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a minha fé. Talvez quantos de nós vai poder dizer isso de verdade? Quantos de nós tem a coragem de chegar e falar: combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a minha fé? Sabe, irmãos, durante 22 anos eu vi muita gente passando dentro da igreja. Muita gente. Eu vi muita gente séria. Eu vi muita gente brincando. Eu vi gente falando sério as coisas de Deus, mas eu vi gente brincando com as coisas de Deus. E aí eu sempre disse, mas toda vez que eu ia pregar naquela época, eu sempre falava: gente, é o seguinte, muita gente tem brincado com as coisas de Deus, mas o diabo não brinca com as coisas dele. O diabo não brinca. E se ele pegar uma brechinha, ele arrebenta.
E aí vocês não me deixam mentir. Vocês viram que em 22 anos, ou sei lá, 25 anos de Pedra Viva, talvez mais velho do que eu, só Elisandra, né, Eli? Aqui hoje, de igreja. Sei lá, de idade também. Mas talvez, gente, eu não sei se você consegue entender isso. E eu não sei se você consegue ter a dimensão do que isso significa. Isso é sério. E no mês que a gente está falando de serviço, se a gente não encarar isso com seriedade, mês que vem outro assunto, vem outra realidade, e a gente se esquece. Como muitas vezes nós fazemos, como muitas vezes eu faço. Eu não estou falando aqui para vocês hoje como que alguém que domina o assunto, ou que sabe tudo, ou que olha para mim. Misericórdia, irmão. Eu só estou transmitindo um recado aqui. De Deus já há dias vem falando isso comigo. Há dias. E quando o Rubim falou, vai lá, traz eu venho titubeando, eu venho enganando o Rubim já há meses. Não, Rubim, deixa quieto isso aí. Deixa para lá. Dessa vez não teve como. E justamente caiu numa área em que, sinceramente, é a área que eu mais vejo que a igreja precisa se movimentar, que é a área do serviço, que é a área de trabalhar. A gente é muito bom para muitas coisas, mas na hora de arregaçar a manga, a gente peca muito. Inclusive com o louvor eu faço geralmente esses testes. Ontem a gente chegou, o pessoal já pronto para ensaiar, tal. Falei, e aí, gente, vamos limpar? Vamos limpar o púlpito? Vamos limpar as caixas? E aí a galera ficou lá um tempão limpando, varrendo tudo. Falei, pronto, agora a gente está pronto para ensaiar. Se a igreja não entendeu o propósito do que é servir, talvez a gente leia essa carta aqui e nunca vai entender. E quando Paulo ele manda essa carta para Timóteo, a primeira qualidade que ele desperta em Timóteo é a força. Versículo 2 está dizendo assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, é o seguinte, tenha força, fica firme. E graças a Deus eu posso ver muita gente aqui que tem anos de igreja, que permaneceram firmes. Mas a minha cabeça ainda continua visualizando um monte de gente que não está aqui. E aí de repente você pode até falar, não, mas a gente pode fazer um mover, não sei o quê. Meu querido, a gente tem um ministério, braços abertos, aqui na igreja, que quase não tem adesão, porque a gente não consegue receber as pessoas que vêm para a igreja. A gente quer ganhar as pessoas de fora, as pessoas que estão afastadas, mas a gente não consegue abraçar as pessoas que chegam na igreja. Leve isso com seriedade, meu irmão. O trabalho é grande aqui dentro, tem muita coisa para fazer. De repente a gente pode até pegar aquele texto e vamos contextualizar ele. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Que adianta a gente trazer tantas pessoas aqui para dentro, se as pessoas que estão chegando a gente não consegue nem abraçá-las todas? Isso é sério, irmão. E tem muita gente cheia de teoria. E de repente a gente pode até ficar pensando, mas por que você está falando tudo isso? Eu já tenho feito muitas coisas. Então deixa eu dizer para você, não se sinta saciado. Não ache que está tudo beleza. Queira mais, queira fazer mais, queira produzir mais. A gente não está fazendo para homens. Eu espero de fato que o culto esteja vazio hoje, porque as pessoas estejam viajando. Porque se as pessoas faltaram porque o pastor principal não está aqui, meu irmão, a coisa é mais séria ainda. Que nem uma irmã uma vez chegou e falou, Adriano, eu me volto mais para o pastor titular porque você é meio genérico. Eu falei, de certa forma você tem razão, mas tem hora que o genérico resolve.
Na hora da dor de cabeça, às vezes é um genérico que vai te ajudar, minha irmã. O que acontece? A irmã não está na igreja, está afastada. A gente brinca, irmãos, e o diabo não brinca. A gente acha que sabe tudo, e o diabo conhece cada podre nosso. Olhe para a história, olhe para tudo que ocorreu até hoje. O diabo, ele não brinca. E se a gente não tomar posição, a gente é que acaba caindo. E se tem uma coisa que acho que move o nosso coração, que acho que nos mantém prontos, que nos mantém na ativa, é o serviço na obra do Senhor. É você poder falar que é útil em alguma área da igreja. É você poder dizer e falar, não, olha, eu tenho o meu ministério, eu faço alguma coisa aqui dentro, mas eu quero fazer mais. Porque se você não faz isso, comece a pensar hoje de modo diferente. 22 anos, irmãos. Não são 22 dias. 22 anos vendo muita história se repetindo, ano após ano. E da última vez eu até tentei, não, eu não quero mais fazer nada. Mas Deus chegou e... Você tem certeza? E aí eu falei, Deus, me coloque no centro da tua vontade, mesmo que doa, mesmo que eu seja humilhado, mas me coloque no centro da tua vontade, porque se eu sair da tua vontade, a minha vida acabou. Se junto já é difícil, imagine afastado, imagine longe. Tem uma outra coisa uma outra característica que Paulo estimula a Timóteo: propósito. Primeiro falamos de força, segundo propósito. No versículo 4 ele fala: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nosso propósito precisa estar firmado. No mês em que falamos de serviço, precisamos saber aquilo que podemos oferecer, como oferecer e principalmente para quem nós temos oferecido. Alguns anos aqui eu tentei fazer coisas para as pessoas. Alguns anos eu tentei fazer com que as pessoas se sentissem agradáveis com aquilo que eu produzia. Tinha cultos que o irmão falava: canta aquela música, aquele louvor é abençoado, canta porque Deus fala comigo. Aí eu ia lá: vamos cantar aquela música. Até que chegou uma fase que a pessoa vinha falar: canta aquela música. Irmão, não estou cantando para você. Bem curto, né? Para quem conhece sabe mais ou menos como que é. Mas já teve vezes que às vezes a gente tenta agradar as pessoas, se esquecendo de que aquele que nos arregimentou é quem merece o nosso louvor, a nossa honra e a nossa adoração. Mas o que a gente faz? A gente se esquece. A gente perde a memória. E aí quando a coisa fica difícil, é que a gente começa a se lembrar: aquela época, ai meu Deus, por que isso ocorreu? Os momentos mais difíceis da minha vida, na minha família, eu vou dizer algo para vocês, foram os momentos em que eu peguei a família e falei: olha, nós sempre trabalhamos, nós sempre fizemos as coisas para Deus, não é agora que a gente vai esmorecer, não é agora que a gente vai retroceder, vamos se manter firme. E graças a Deus que a minha família sempre foi uma família que trabalhou na igreja. Mas isso foi aquilo que me segurou, isso foi aquilo que me deu força, porque em todo momento eu estava lembrando, e essa carta aqui eu sempre li, de repente é igual filme, tem filme de super-herói que eu assisto tipo 1000 vezes, e essa carta de Paulo para Timóteo eu leio toda hora, porque toda hora eu preciso entender o que é força, eu preciso entender o que é propósito. E tem uma outra característica:
disciplinado. Eu preciso entender o que é disciplina. E aí a gente tem oração aqui, e eu vejo que a adesão também é tão pequena, para um propósito tão grande. Uma igreja que é missionária, nós somos, graças a Deus, uma igreja missionária. Muita gente saiu daqui para as missões. Talvez pessoas que vocês nem conheçam. Nós tivemos muitos missionários aqui, seminaristas, que ficaram muito tempo com a gente. Eu lembro do Adilson, que está na Alemanha. Eu lembro de tantos outros. Tinha até um pastor que vinha junto com o Candiba, não lembro o nome dele, mas que é pastor em Campinas hoje. Galera, tudo seminarista. Nossa igreja sempre recebeu essas pessoas de braços abertos, sempre foi muito bom. E diante de um propósito desse, de interceder e clamar por essas vidas, a gente não participa. Eu estou falando de mim. Essa semana eu vim uma vez ou duas, vim na terça porque tinha culto, e vim no sábado. E você? Quantos de nós temos se engajado na obra? Quantos de nós temos sido disciplinados nas coisas que a igreja precisa? Quantos de nós temos sido disciplinados com o horário? Sabe, irmãos, é sério. Isso é sério. Eu tinha outras palavras aqui, eu tinha tantas outras coisas, eu tinha tipo 4 ou 5 coisas para falar. E essa palavra não sai da minha cabeça, não sai. Porque eu creio que Deus quer mudar algo em mim, talvez queira mudar algo em você. A gente precisa ter disciplina, e o versículo 5 fala: igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Se nós não formos disciplinados naquilo que precisamos fazer na obra, de repente a gente não tenha nem direito de colher esses frutos. Se o trabalhador trabalha, ele tem direito a colher esses frutos, ele tem direito a ser o primeiro. Se eu e você oferecemos a nossa vida para Deus, nós temos o direito de sermos os primeiros a colher desse fruto. E o que nós temos colhido? Num mês de serviço, num mês que nós falamos sobre reconstruir o serviço, se a gente não se voltar para Deus, arregaçar as mangas e começar a fazer valer a pena o melhor de Deus que já está sobre nós, que já veio para nós, não tem validade nenhuma, irmão. Não tem validade nenhuma, a gente está perdendo tempo. Eu queria que você entendesse muito isso, e que você compreendesse que o Senhor chamou a todos. Ele chamou a mim, chamou a você, cada um numa função, cada um debaixo de um propósito, cada um com a qualidade que tem. E se você chegar e falar: não, eu não tenho qualidade nenhuma, todos nós temos uma qualidade que pode ser oferecida a Deus, pelo menos uma. E a minha oração antes de vir aqui o culto hoje, sabe qual foi? Senhor, incomoda o coração de cada pessoa que vai estar na igreja hoje. Fica ali assim, ó, para que todos possam entender a responsabilidade, o peso e a necessidade de fazer algo para Deus. E que todos fiquem insaciados, a ponto de sempre querer fazer mais. Eu orei isso hoje, antes de vir para cá. Tem uma outra qualidade que Paulo fala para Timóteo: segurança. Versículo 11: fiel é a palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel,
pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Essa é a nossa segurança, de que o que fazemos e o que fizermos daqui para frente, sendo para Deus, tudo tem uma recompensa. Mas chega de religiosidade. Chega de vir à igreja e ter as mesmas histórias, ter o mesmo discurso. Chegou um tempo de a Igreja Batista Independente Pedra Viva começar a tomar forma. Chegou o tempo de a gente começar a fazer as coisas de um modo diferente. Eu quero ver a construção dessa igreja. Eu, muito ansioso, quero ver a coisa acontecendo. Mas nós precisamos, a igreja precisa de cada um de nós, fazendo a sua parte. Não murmurando, irmãos. Já chegou até o meu ouvido de gente que falou: mas que isso é muita coisa. Já chegou no meu ouvido, gente reclamando sobre a construção, gente questionando. E eu não culpo, porque nós às vezes somos limitados mesmo. Eu vim da quadrangular aqui de cima, não sei quantos conhecem, mas eu vim daqui de cima. E na época, eu tinha meus 10, 11 anos. Lembro que a gente ajudava a construir os blocos, a gente carregava aquelas vigas gigantes. E na minha cabeça eu ouvia os meus pais falando, eu via pais de outros amigos falando: isso aí nunca vai sair. Não sei se a Karen ouviu, não sei se ela chegou nessa época lá, a gente se conheceu lá, né? Mas a gente ouvia as pessoas falando: essa catedral nunca vai sair. Está lá a igreja construída. E aí esses dias, quando eu comecei a visualizar a planta do nosso projeto, quando eu comecei a ver um sonho que pode se tornar possível, eu se lembrei lá do passado. Eu me lembrei das coisas que eu ouvi as pessoas dizendo. Eu me lembrei das limitações que as pessoas colocavam para a obra de Deus ser realizada. E aí no meu coração eu falei: eu não vou permitir isso na minha igreja, a começar da minha vida. Eu não vou permitir que o meu coração tenha dúvida daquilo que Deus pode fazer no meio da minha igreja. O que eu vou fazer é agir, é de alguma forma arregaçar a manga e começar a ajudar. Então, quando tem que colocar lâmpada, quando tem que varrer, quando tem que fazer alguma coisa, não, vamos lá, eu quero estar junto. Porque se eu não participar nisso, meu irmão, lá na frente, eu vou me sentir somente uma daquelas pessoas que só ficou olhando a coisa acontecer. E aí qualquer problema que acontece, desanima, sai da igreja. Porque não teve raiz, não teve fundamentos, não teve a sua mão colocada ali na massa, para poder dizer: eu participei também, então eu tenho que valorizar. Chegou o tempo de a gente começar a mudar a nossa mentalidade e deixar a religiosidade de lado. Começar a fazer daquele versículo: fé sem obras é morta. Começar a fazer a realidade de que as obras estão acompanhadas da nossa fé e que precisamos fazer algo. Precisamos verdadeiramente vestir a camisa e falar: eu estou junto. Eu estou com o time. Falando nisso, seu time ganhou ou não? Ganhou? Não seja igual ao meu time. É sério, irmãos. É muito sério. Uma outra qualidade que Paulo chama a atenção de Timóteo é ser sadio na fé. Versículo 14. Recomenda essas coisas: dar testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos,
pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Seja sadio. Talvez nesse processo de trabalhar você vai ver que cada pessoa tem um ritmo, tem uma forma de trabalhar. Tenha maturidade para poder ajudar aqueles que vão precisar de ajuda. Seja sadio na fé, a ponto de instruir as pessoas como elas devem proceder. Seja sadio na fé para que as pessoas possam ver em mim e em você um testemunho fiel e verdadeiro. Paulo ele começa a falar isso para Timóteo, e ele começa a falar: Timóteo vai ser aquele que vai me suceder, aquele que vai ser o meu sucessor, é aquele que vai dar andamento no que eu comecei. Mas Paulo ele começa a falar essas coisas para Timóteo sabendo das guerras que Timóteo enfrentava na igreja de Efésio. Ele sabia das dificuldades, mas ele sabia que Timóteo foi criado num lar cristão. E ele sabia que isso não é segurança para ninguém. Estar dentro da igreja hoje não é segurança para ninguém. Ser criado num lar cristão não é segurança para ninguém. O que eu e você precisamos é ser sadios na fé. É buscar nos apresentar como homens e mulheres valorosos diante de Deus e diante das pessoas. É evitar as contendas. É evitar a murmuração. É tomar cuidado com o que você fala, porque tudo que você fala e tudo que eu falo reverbera, irmão. Saiu, começa a bater em algum lugar e chega de repente na pessoa que você menos espera que precisasse ouvir isso. Tome cuidado. Uma outra qualidade que Paulo fala é ser santificado. O versículo 20 fala: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Nesse processo de servir ao Senhor, isso é fundamental. É buscar a santidade. Tudo que você for fazer aqui dentro da igreja, eu e você precisamos estar em santidade ao Senhor. Se for para servir, se for para fazer alguma coisa, faça em santidade. Se coloque diante de Deus, se lance na presença de Deus. Tem 4 características que eu ia falar e que eu acabei me prendendo nessa carta de Paulo ao Timóteo, mas 4 características fundamentais para um servo: é servir com amor, é servir com responsabilidade, é servir com humildade e é servir com privilégio. Sirva ao Senhor com amor. Lembre-se daquele texto que fala: o amor de Deus nos constrange. Faça o que tiver que fazer, mas faça com amor. Se for para ficar ali na porta recepcionando as pessoas, faça isso com amor. Se for para limpar, ou se for para vir nas reuniões, ou ajudar com as crianças, faça com amor. Não faça de qualquer jeito. O que eu vi durante esses 22 anos, foram pessoas fazendo com amor, e pessoas fazendo de qualquer jeito. E a mão de Deus pesa
quando a gente faz a obra de Deus de forma relaxada. Sem contar o privilégio, servir com o privilégio. Muita gente gostaria de estar no nosso lugar hoje. Muita gente. Tem gente que hoje que está presa. Tem gente que hoje está com sérios problemas emocionais. Tem gente que hoje está com problemas físicos. Tem gente hoje impossibilitada de chegar à igreja por problemas na família. Tem muita gente doente. Tem muita gente desanimada. E eu e você temos o privilégio de estar aqui. E o que nós vamos fazer? Chegou a hora de a gente acordar, chacoalhar. Servir com amor, servir com privilégio, servir com responsabilidade. Tem um texto em 2 Crônicas 29 que fala que o rei Ezequias estava restabelecendo a adoração no templo, restabelecendo o altar do Senhor em Israel. Mas lá no versículo 11 ele fala: olha, vocês não podem ser negligentes. Não faça a obra de Deus com negligência. Não trate isso aqui como qualquer coisa. Faça, meus irmãos, faça, mas faça da melhor forma possível. A gente cantava uma música aqui, né? Faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor para Deus. Algumas vezes, algumas canções, eu fico com meu coração remoído ali de ministrar, porque eu fico, meu Deus, tem algumas coisas que estão tão distantes. Uma vez eu orei, eu estava decidido a não cantar mais da metade das músicas, e eu comecei a orar e pedir respostas. De repente chegou um pastor aqui, acho que de outra igreja, ele falou: olha, muita coisa que você não canta, você precisa declarar. Comece a declarar. Tire do seu coração a dúvida, tire do seu coração o medo e comece a dizer. A gente cantou aquela música aqui, né? O impossível não existe para mim. De repente algumas pessoas falam: peraí, teologicamente isso está errado. Quando servimos a Deus, não existem impossíveis. Quando fazemos a obra do Senhor, não existe impossível para Deus, mas é porque Deus age através de nós. E eu e você precisamos ser ferramentas. E por último, servir com humildade. Seja humilde. Não fique pensando que sabe tudo, que você detém a verdade, que você manja, mas seja humilde para reconhecer que você precisa aprender e que você só precisa crescer junto com os outros irmãos. Que você possa, nesse mês da restauração ao serviço, que você possa avaliar sua vida e se perguntar: como eu tenho servido ao Senhor? Eu tenho sido forte? Eu tenho sido disciplinado? Eu tenho sido santo? Eu tenho sido corajoso? Eu tenho sido um homem sadio na fé, uma mulher sadio na fé? Eu tenho dado testemunho? Eu tenho de fato sido servo? Ou de repente eu só estou querendo, vem a mim? Jesus veio para servirmos. O maior exemplo está em Jesus. Se Ele serviu, eu e você também podemos servir. E servir da melhor forma. E servir com seriedade.